Terça-feira, 24 de março de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. É de Palmeira das Missões, um dos autores mais reconhecidos do estado pelo trabalho feito na educação. Petra do Coração de Pedra é o livro do mês de março na Capital Nacional da Literatura. O encontro com a autora foi hoje pela manhã no Teatro do Sesc, em Passo Fundo. E aqui no estúdio a gente vai conversar com a escritora Ana Cláudia Ramos sobre a obra. Vamos falar também da polêmica em torno da AIDS e ainda ter precisão e não se preocupar com o tempo. Essas são características para quem pratica o esporte do tiro ao prato. Os detalhes ainda nesta edição. Então continue conosco porque aqui vocês já sabem, encontra mais conteúdo. Hoje pela manhã, estudantes de 6 escolas estaduais de Passo Fundo participaram da primeira edição do ano do projeto Livro do Mês, da Capital Nacional da Literatura. Essa atividade foi um aquecimento para o que vem por aí. 2015 é ano de Jornada Nacional de Literatura. A primeira edição do ano do Livro do Mês trouxe o mistério de Petra do Coração de Pedra. Uma história que encantou as mentes curiosas dos estudantes de ensino fundamental de Passo Fundo. Como é que está chegando no leitor? Então, isso é um momento ímpar na vida de um escritor. Em 144 páginas, o livro conta a história de uma menina de 12 anos que sai em uma incrível jornada em busca de respostas e sentimentos. A chance de descobrir, sonhar e querer incentiva a imaginação dos pequenos que devoraram a história. O livro da Petra é muito bom, ele ensina muita coisa pra gente, que a gente pode até enfrentar nossos medos, né? Que nem ela diz no livro, que ela passa por cada floresta e ela conhece o Quiron. E daí ela enfrenta os medos e ela chega até o Portal Encantado, né? Gostei muito do livro. Eu gostei da parte do ser, por causa que ela falava mais com os animais do que com as pessoas. Ela encarou os medos dela para desvendar todo aquele mistério que envolvia ela. E é bem interessante isso, que a gente tem que encarar os próprios medos que a gente tem. O projeto Livro do Mês é promovido pela Prefeitura de Passo Fundo com a UPF. E durante o ano letivo, todos os meses, sugere um livro para os alunos lerem e traz o autor da obra para a cidade. É uma excelente atividade promovida pela UPF e nós só temos agregado assim, mais valor às atividades de sala de aula. Eles adoram vir, adoram fazer todas as atividades que a gente propõe e a gente percebe assim que além da leitura deste livro do mês, eles buscam as outras leituras. A autora falou que ela gostava de ler o Harry Potter. Daí muitos alunos pegaram o Harry Potter para ler. Então incentiva muitas crianças a ler. E a autora da obra Petra do Coração de Pedra é carioca e tem quase 70 livros publicados. Nós vamos conversar então com a Ana Cláudia Ramos, que está aqui no estúdio na UPF TV. Ana, seja bem-vinda então ao canal de notícias. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho de como é que foi o bate-papo hoje pela manhã com os estudantes. Bom, primeiro, boa tarde, né? Um prazer estar aqui. Olha, foi muito bom, porque é muito interessante quando a gente tem uma plateia que já leu o livro, que já se preparou, e uma plateia que sabe ouvir e trocar, né? Mais do que isso. Então, é muito bacana quando você traz uma obra, e essa obra ela é trabalhada na profundidade, e eles vêm com questionamentos a partir de então. Então, os diferentes olhares para a obra, as diferentes perguntas que nascem ali, as curiosidades que eles têm, né? E uma menininha hoje me emocionou profundamente, porque ela esperou quase que todo mundo ir embora, e ela me abraçou e falou assim, seu livro mudou minha vida. Olha só. Então, quando você, né, sabe que você fez algo que tocou ao outro, né, fazem parte das coisas da vida que não tem preço. Agora, você trabalha com a literatura infantil e juvenil. Sim. Como é que você avalia essa evolução do teu público, desde quando você lançou o primeiro livro e agora para 2015? Olha, eu acho que hoje a gente tem aí uma tecnologia aliada ao nosso favor. Quando eu lancei meu primeiro livro, ninguém usava computador.
Ninguém escrevia no computador, a gente escrevia à mão. Tinha que passar a limpo 1000 vezes cada livro. Então, os originais tinham clipes, né, uns clipezinhos grudados com páginas, anexos e cores diferentes de caneta, disso tudo. Hoje você tem a internet, você tem o computador, você tem a internet como uma aliada. Então, um livro que eu lanço hoje, ele pode chegar a qualquer lugar nessa troca do leitor comigo. Ele não precisa esperar que eu vá à sua cidade. Né? Ele entra no e-mail, ele entra no meu site, ele vê meu e-mail, ele me manda um e-mail. Ele entra numa rede social, me acha no Facebook, né? Acha minha página de autor e me manda uma mensagem. O acesso é mais fácil. O acesso é muito mais fácil. Né? Então, acho que esses meninos hoje estão lendo e estão tendo mais acesso do que no passado. Né? Nesse sentido, eu acho que a internet é uma grande aliada. Cláudia, como é que começou a tua história com a escrita? Olha, eu contei para os meninos hoje de manhã que começou quando eu era uma criança, né, na verdade. Eu fui uma menina muito inventadeira. Minha mãe dizia que ela não sabia onde cabia tanta imaginação numa criança só. Então eu vivia inventando as histórias que eu queria ter. Tudo que eu queria ter na minha vida de verdade, que eu não tinha, eu inventava. Né? Então eu queria, meu sonho de consumo na infância era passar férias na fazenda do meu avô. Eu não tinha um avô fazendeiro, então jamais passaria férias. Aí eu inventei que eu tinha um avô fazendeiro, que na fazenda do meu avô tinha cavalo voador. Eu inventava essas histórias totalmente fantasiosas e eu levava elas a sério. E eu tive o privilégio de nascer numa família que não dizia que, menina, quanta besteira que você está inventando. Não. Bem pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Assim, eu fui incentivada a ter criatividade, estudei em colégios que abriram, né, a minha cabeça. Então, eu posso dizer que o germen da escritora estava lá, né, plantado nessa menina inventadeira. Né? Mas eu comecei a escrever profissionalmente em 1992. Coisa boa. De lá para cá já são 70 obras, é isso? Já são 70 publicados, entre livros que foram em parceria com outros autores e livros só meus, já são 70. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Petra do Coração de Pedra, que você veio a Passo Fundo justamente né, para conversar então com os teus leitores sobre esse livro. Olha, esse livro ele tem algumas características muito especiais, eu contei hoje de manhã para os meninos. A ideia do Petra com Coração de Pedra nasceu porque um dia eu tive conversando com uma amiga minha, né, que gosta muito de bichos, mas tem muita dificuldade com gente, eu falei, parece que você tem um coração de pedra, você tem que aprender a gostar de gente igual você gosta de bicho. Aí eu falei, opa, aí parei de discutir com ela, porque eu falei isso aí da história, coração de pedra, não sei o que, e pensei, um nome que fosse sonoro, aí veio Petra, que era o nome que eu gostava. Só que eu não sabia como transformar isso. E aí a história foi se costurando. Foi se costurando à medida que eu vinha para o sul e fazia alguns voos, vendo as paisagens do avião, isso foi me inspirando a ter outras ideias, como o Portal Encantado, a constelação de Órion, que são elementos que eu trabalho no livro. É uma grande jornada iniciática dessa menininha, na verdade. Mas também não vamos contar tudo, não, né? Senão Deixa para o pessoal que não leu poder ler. Agora eu queria que você contasse uma outra história, Ana, curiosa pra gente, de um livro que surgiu a partir de uma vinda tua a Passo Fundo numa jornadinha. Ah, sim, exatamente, ele se chama Odemar. Esse livro, ele nasceu na jornadinha de 2009, quando eu estive aqui, e um menino na fila me pediu autógrafo, né? Tava a fila dos autógrafos, e esse menininho, então, eu perguntei, como é seu nome? Ele, Odemar. Aí eu, Odemar. Lá pela quarta, quinta vez, eu sem conseguir entender o nome dele, eu perguntei, você pode falar um pouquinho mais alto, porque tá muito barulho, eu não tô conseguindo te ouvir. Aí ele falou, Odemar. Tipo, não gosto do meu nome, né? Eu falei, menino, que nome lindo que você tem um mar no nome. Odemar, o menino que tem um mar no nome, menino que tem mar no nome é menino que sabe navegar. Você me permite escrever uma história com seu nome? Ele não acreditou, né? Eu falei, pois eu vou escrever essa história, eu vou dedicá-la para você e um dia eu vou fazer ela chegar nas suas mãos. Aí, eu só não consegui chegar nas mãos dele. Mas esse livro foi publicado quando? Foi publicado ano passado. O ano passado. Ano passado. Ele é dedicado ao Odemar e à Tânia. Ele sabe isso? Ainda não. Ainda não. Estamos à procura de Odemar. Se alguém souber de Odemar, por favor, da jornadinha de 2009, por favor. Claro, eu criei toda uma fantasia para a história, claro, né? Mas a ideia nasce desse encontro. Então eu costumo dizer que as histórias são feitas de encontros. Coisa boa. Olha, Ana Cláudia, obrigada, viu, pela sua presença aqui no canal de notícias. A gente agradece abrir esse espaço na tua agenda para nos receber, viu? Então tá, obrigada a vocês. Eu só queria que você, antes da gente encerrar, que você desse o seu site. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. É www.anaclaudiaramos, só que Ana Cláudia Ramos, o Ana tem 2 N's, então é www.anaclaudiaramos.com.br. Ou a minha página no Facebook, que é Ana Cláudia Ramos Escritora, né? Então, se colocar lá, o pessoal também te encontra. Também me encontra por lá. Tá joia, obrigada. Tá bom? Obrigada a vocês.
Bom, e a gente vai falar agora de Palmeira das Missões. Uma homenagem aconteceu lá e lembrou os 100 anos de Mozar Pereira Soares, um palmeirense que se destacou no Rio Grande do Sul pelo empenho na educação por onde passou e trabalhou. A solenidade foi ontem à noite no Centro Cultural da cidade, que leva o nome dele. Em sua trajetória, Mozar foi veterinário, professor, historiador, escritor e ainda advogado aos 71 anos. Este é o sítio onde nasceu e viveu parte de sua vida, quando vinha de Porto Alegre passar as férias. Aqui aproveitava a paisagem, a calma do interior para estudar e recarregar as energias. Além de ficar aqui, ele estudava muito. Ele ficava aqui, o período que ele ficava, e ficava sempre dedicando aí grande parte desse tempo em seus estudos, em lendo, em escrevendo. Essas escritas e todo esse material que ele deixou é para que, posteriormente, como ele mesmo teve a oportunidade de dizer para mim, que isso alguém um dia iria novamente pesquisar e aquilo ali seria uma inspiração para saber o que ele fez e o que ele deixou. Como escritor, teve 14 livros publicados que tratavam da vida no campo, do gaúcho, da história regional. Foi membro da Academia Rio-Grandense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Foi o primeiro professor de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Santa Maria, assim como diretor da Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A sua maneira de ser, o conhecimento, porque ele era um homem que ele a todo momento, com qualquer pessoa, sempre ele estava falando sobre uma árvore, sobre a constituição do solo. Ele estava sempre dialogando com as pessoas, sempre uma parte assim motivacional, motivando. E para homenagear este homem que foi destaque no ensino no Rio Grande do Sul, foi inaugurado em agosto de 1988 este centro cultural que levou o nome dele, Mozar Pereira Soares. Aqui hoje acontecem exposições, há uma sala de cinema, uma biblioteca, um espaço realmente cultural que se desenvolve a cada dia. Quando esteve na Superintendência de Ensino do Estado, participou das negociações para as instalações de algumas das escolas técnicas agrícolas, inclusive a de Palmeira das Missões. Sem dúvida, um palmeirense de visão. Dia 29 de março completaria 100 anos. Por isso, uma homenagem no Centro Cultural resgatou a sua história e a sua importância como humanista que foi, passando de pessoa para pessoa o que sabia. Tivemos uma relação muito próxima. Para mim, o que está ocorrendo hoje é uma grata satisfação saber que o povo, que a terra dele está prestando esta homenagem. Eu me sinto muito bem, assim como os outros familiares, e agradecemos a toda a nossa terra por essa lembrança. A Universidade de Passo Fundo participou da homenagem através do diretor do campus da UPF de Palmeira das Missões, que destacou o trabalho incessante de Mozar como professor e também com a universidade. Uns 15 anos atrás, o professor Dr. Mozar Pereira Soares nos fez a gentileza de ministrar a aula inaugural do curso de Medicina Veterinária e também de Agronomia. A Universidade de Passo Fundo sente-se orgulhosa em participar desses momentos marcantes que buscam homenagear, sem dúvida alguma, a figura mais ilustre aqui de Palmeira das Missões. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre AIDS, uma doença que volta a assustar e a causar polêmica. E ainda, Campeonato Gaúcho e Nacional de Tiro ao Prato atraiu mais de 150 competidores em Passo Fundo. A gente mostra os detalhes no próximo bloco.